Aleluia! Glória a Deus, começando a nossa reunião aqui, sexta-feira de você buscar. E existe todo dia para você buscar, em especial nessa sexta-feira. Eu quero profetizar que você vai buscar e também vai encontrar, porque nós estamos na semana da resposta do céu, dos céus, resposta que vem do alto. Não é uma resposta que alguém tem para te dar na sua visão terrena, humana, não, é aquilo que do alto vem para te impactar, para interferir, para mostrar mesmo que todo o cenário, independente de como você o classificou, ele tem uma origem no Senhor. E quando eu entendo que quem escreveu toda essa história é o Senhor, tudo muda. Então você vai se relacionar com um Deus que é fiel. Não importa tudo que se apresenta, não importa tudo que vem para mostrar a tua fraqueza, porque é exatamente no ambiente de fraqueza que nós podemos acessar a força que vem do alto. Então não olha para uma coisa se sentindo o mais incapacitado para estar ali e achando que isso interfere tanto que você não pode estar ali. Então você se rejeita, se exclui, na verdade, daquele, né, na auto-rejeição, se exclui daquele ambiente. Não, pelo contrário. Porque você está incapacitado, o Senhor vai te capacitar. Porque você não tem, o Senhor te dá. E você não vai na tua força, na tua glória, para depois você contabilizar a tua vitória, os teus troféus e medalhas, mas vai na força do Senhor. Vai nessa força e sabe e reconhece que tudo tem origem nele e por isso você reconhece que veio dele e volta para ele. Então a dinâmica do reino de Deus na tua vida é que você entenda que nunca nada é para você, sobre você, de você, mas tudo tem origem no Senhor e volta para o Senhor. E nessa dinâmica nós entendemos então que o maior é o menor, né? Que o último é o primeiro, porque tudo é diferente quando se trata daquilo que é celestial. O que é terreno e tudo que nós enxergamos e todas as coisas que se apresentam diante de nós, elas são passageiras. Mas quando você enxerga o invisível, quando você cava mais uma situação para saber o que mais ela tem para te oferecer, o que mais eu posso entender disso, então isso é vitória para a tua vida. E sabe, eu tô aqui, e se eu for um pouquinho pro lado, tem um monte de papel ali colado nesse guarda-roupa, porque eu coloquei algumas coisas nessa semana, depois de ouvir a palavra de domingo sobre a resposta dos céus, e tantas coisas que o Senhor me trouxe, eu determinei, escrevi isso em vários ambientes, em outros lugares aqui minha pequena sucote, minha pequena cabana, pequeno lugar onde eu moro, e coloquei várias frases do que eu creio. Então essa semana, para mim, a resposta que eu tenho é de abundância na escassez. Elias, quando ele restaura um altar com 12 pedras e coloca ali 12 porções de água, né? Então ele está mostrando mesmo a firmeza e o fluir daquele altar no dia da seca, porque havia uma seca absurda por 3 anos e meio, não chovia. E o que acontece? É uma reversão absurda, porque vem o fogo do céu. Exatamente na firmeza e no fluir. Tem a marca da resposta que vem do alto. Essa resposta foi fogo e água. Porque o fogo que lambeu toda aquela água e na sequência o cenário reverteu. Não era mais a seca de 3 anos e meio, agora uma chuva torrencial. Corre porque lá vem chuva. Então a palavra de Deus, ela é tão poderosa. Mas se não há uma interação com a palavra celestial, uma interação aqui na terra com aquilo que é celestial, as coisas ficam infrutíferas. Então você vai se relacionar a partir da dimensão a que você pertence. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então essa semana para mim foi muito importante, porque cada dia e cada vez que você se determina a uma resposta celestial, o ataque terreno é grande, né? A apresentação que o inimigo faz, né? O negócio todo para te convencer que não dá, que não tem, que não pode, que não vai, mas você reage no teu espírito, você responde no teu espírito. Você então tem essa determinação porque há uma resolução no teu interior. Eu resolvi assim. Eu lembro sempre de Ezequias, ele estava resolvido em restaurar tudo que estava relacionado a Deus, ao altar, ao templo. E quando ele resolve isso, as outras coisas também se resolvem. Era um tempo de escassez também, mas ele estava resolvido na abundância da sua fé. E você vai se resolver dessa forma e nós vamos aqui iniciar dessa forma a nossa reunião. Senhor, obrigada, porque essa palavra arde no meu espírito, esse mover está em mim, eu sinto borbulhar dentro de mim, Senhor, a tua palavra que é tão viva, eu sinto essa verdade, eu sinto esse fluir, Senhor, eu sinto essa força, eu testifico, Senhor, o meu espírito testifica de tudo isso, Senhor, porque é tão verdadeiro, é tão sincero, é puro, é forte,
forte, é tão genuíno, é também tão autêntico, Senhor, e é a nossa fortaleza. Obrigada porque o Senhor tem construído isso dentro de nós, Senhor, tem nos dado essa fortaleza, tem nos dado essa firmeza, e a partir dessa firmeza nós podemos viver esse fluir. Eu te agradeço, Senhor, por essa reunião, por estarmos aqui conectados, e aonde estiver os meus irmãos, se estiverem os meus irmãos, seja, Senhor, a tua presença viva, seja validada nesse momento, Senhor. Essa presença que cresce, essa presença que inunda, Senhor, que estabelece tudo em todos. Amém, aleluia. Glória a Deus, nós amamos ao Senhor, vamos adorar a Deus aqui, aonde você estiver, canta, adora, busca, e deixa mesmo que o fluir aconteça, né? Às vezes a gente tem tantas restrições, né? Por causa disso, daquilo, quem está falando, quem está cantando, quem está organizando, quem está no ambiente, você fica se relacionando com coisas tão pequenas, tão rasas, né? Esquece tudo isso, se relacionar com o Espírito, porque em qualquer lugar, qualquer palavra que você acessar, você tem o Espírito de Deus e ela vai falar com você, o Senhor vai falar. É o Senhor que vai manifestar. Se você estabelece quem é que fala com você, não tem outra voz que você vai se relacionar senão a voz do Senhor. Aleluia. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim. No sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim, eu deixo essa oferta queimar em mim, pra que eu diminua e pra que tu cresças, enfim. Se o maior precisa ser menor, eu quero ocupar o último lugar pra te encontrar. Lavar os pés, porque amor é atitude, a verdade é mais do que bondade. A renúncia pede tudo que eu tenho, tudo que eu amo e que tem valor. Se não tiver valor, vale o quê? E se não custa nada, não vale nada pra você. Se não rasga o coração, não rasga o céu, e as estrelas de Abraão estão além do véu. E nessa conta que Deus faz, o menos é bem mais. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer. O sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim eu deixo essa oferta queimar em mim, pra que eu diminua e pra que tu cresças, enfim. Levo comigo tudo que é leve, carrego lembranças que me dão esperança e gratidão por não caminhar em vão. Eu guardo a palavra que cria essa estrada. Ele diz haja e o jardim floresce. Ele diz nasce e o sol obedece. Quem vai impedir o novo dia que amanhece? Aqui dentro tem pão, tem água, tem disposição. Pra não desistir, não voltar atrás, eu vou insistir até o fim. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim. No sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim, eu deixo essa oferta cumprir o seu propósito em mim. Enfim, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Adom Yeshua.
altar e disse: esse é meu lar, peregrino aqui, a casa eterna é lá. Escolhi tudo renunciar, a minha alma inteira esvaziar. Aleluia, glória a Deus, Senhor Jesus, invoca mesmo esse nome. Quando você invoca Senhor Jesus, você está invocando toda a grandeza desse nome, toda a realidade que há nesse nome, né? Não é sobre ter um amuleto, ter isso, acessar alguma coisa quando eu preciso, é sobre ter esse relacionamento mesmo, real, é o tempo todo, é a verdade que nós construímos a cada dia. Eu vou colocar aqui para facilitar. Aleluia, glória a Deus. Então temos a palavra que é viva e é a nossa realidade, a realidade do Espírito, glória a Deus. Então essa semana, na tua disposição, as coisas vão mudando, né? Essa semana na disposição as coisas mudaram aqui em muitas situações. E como o ciclo repete, né? E como é bom quando ele nos encontra amadurecidos, prontos para dar uma resposta de renúncia, de entrega, de fé, dessa totalidade do que nós cremos, de tudo que envolve a nossa vida, essa integralidade, né? Porque não é ser nessa área assim, naquela assim, é sobre tudo que nós somos em todo o tempo, porque é Ele que enche tudo em todos, e todas as coisas, e tudo vem dele, então tudo é o Senhor mesmo, né? Nessa semana, deixa eu arrumar aqui, organizar esse... Glória a Deus, um eclipse aqui para ajudar, né? Oh, aleluia! Para facilitar. Glória a Deus por toda a vitória que nós temos sempre, podemos enxergar. E hoje eu quero falar mesmo sobre a visão celestial. Então coloca os teus óculos celestiais para enxergar diferente, para ampliar mesmo a tua visão, enxergar as coisas com nitidez, com foco, com clareza, com realidade. Esse é o óculos que você precisa colocar de realidade. Hoje nós vamos buscar as respostas para aqueles que temem mesmo ao Senhor, porque tem essa visão celestial que sustenta, que os sustenta, ou seja, que nos sustenta. Quando eu tenho uma visão, ela vai me sustentar. No dia que eu não estou enxergando mais nada, que está tudo uma grande névoa, tem uma visão que me fortalece. Tem algo no meu espírito e é isso que você precisa entender, é isso que vai te fortalecer na tua jornada, vai te fortalecer na tua caminhada, é o que o Senhor te mostrou. Aquilo que Paulo fala, que ele foi fiel àquela visão celestial, ele não se corrompeu em nada. Então a fidelidade de Paulo é algo muito sério, né? Porque por quantas vezes açoitado, machucado, ferido, envergonhado, abandonado, né? Uma marca tão forte do ministério de Paulo, e que se a gente tivesse uma visão terrena a respeito disso, talvez a nossa percepção seria, né? Nossa, esse cara não é de Deus, né? Deu tudo errado na vida dele. Só que na verdade o dar tudo errado naquilo que o mundo criou como certo, né? É na verdade uma grande mentira, uma grande ilusão, porque não é sobre dar certo e sobre dar errado, mas é quando você entende o teu propósito e o caminho que você está desbravando e está abrindo mesmo a visão para que outros possam enxergar, e é justamente o chamado de Paulo. Mas eu quero fazer um comentário um pouco antes de entrar aqui na palavra, porque nessa semana o bispo ministrou sobre, o bispo Betão, o irmão bispo, como você quiser chamar lá, o Alberto Oliveira, né, o servo do Senhor aí do último domingo, falou sobre água, fogo e glória. E essas três marcas foram tão importantes essa semana, né, porque a água, ela tem esse poder purificador. O fogo também tem um poder purificador, então vamos dizer que a água vai te limpar, o fogo vai te purificar, e a glória de Deus, ela vai te iluminar, vai te fazer enxergar, né? Ela vai abrir, descortinar, revelar. E quando vemos isso na palavra de Deus, é maravilhoso. Eu tenho água, tenho fogo e tenho essa glória, esse brilho. Só que isso por teu espírito. Mas se você tem essa água, esse fogo, essa glória, na intensidade que eles carregam, e você tiver na tua alma, na tua carne, nas tuas demandas, então você na água você se afoga, no fogo você se queima, na glória você fica cego, né? Porque quando uma pessoa está dormindo, ela não quer enxergar nada e esse sono é realmente uma morte, ela está ali, alguém acende a luz, incomoda, né? Ai, apaga a luz, está incomodando a minha visão, está incomodando a tua cegueira. Então, essa água te afoga, esse fogo não te purifica, ele te machuca, ele te fere, né? Ele te queima. Porque a marca da presença de Deus é justamente o fogo que arde e não queima, como a sarça lá em Êxodo, né? Quando Moisés teve a experiência, a presença de Deus era o fogo que não consumia aquilo. Era uma presença viva o tempo todo com um propósito de vida mesmo. Então, dentro dessa concepção, você entende que quando você se volta para o Espírito,
a tua vida, a tua resposta, o teu relacionamento, tudo muda. É sobre essa dimensão que eu quero falar hoje. Onde você estiver, olha, fica conectado, porque essa palavra é para ti mesmo. Quando você entende que é nessa dimensão que eu vou atuar, é nessa dimensão que eu vou interagir, eu preciso enxergar por essa dimensão, a partir dessa dimensão, né? Sempre dou um exemplo de um dia que eu saltei de parapente e eu me perdi no trajeto até no ponto lá no cume, lá no alto da montanha que a gente ia saltar. Naquele caminho eu me perdi. Né? E depois eu vi que era muito óbvio. Por quê? Porque quando eu vi que o caminho era óbvio, eu estava em cima, voando e olhando o trajeto que eu fiz. Mas enquanto eu estou de uma forma terrena, enxergando as coisas na minha frente e não a partir de um ponto superior onde eu enxergo elas abaixo de mim, então essas coisas são grandes. Mas quando você está na soberania e enxerga a partir dessa soberania, é diferente. Como é que Davi enxergou Golias? Todo mundo enxergou Golias com medo. 40 dias se passaram e o medo estava absurdo, né? Já criou uma paralisia naquele ambiente por causa das palavras, as ameaças, o medo, o tamanho daquele Golias, assim como o tamanho dos gigantes da Terra Prometida, como todas as coisas que aparentam, querem te paralisar pela sua aparência, pela sua falsa força, porque a promessa de Deus é muito mais forte, muito mais real do que tudo isso. E quando Davi se posiciona, ele fala, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, né? Ele partiu de um ponto muito mais alto. Então, quando eu parto de um ponto de soberania, de um lugar espiritual que eu ocupo, então as coisas, elas vão automaticamente tomando o seu próprio lugar mesmo. Elas perdem a sua força, elas perdem a sua grandeza, porque eu acessei a verdadeira força, a verdadeira grandeza. Então, aqui, essa definição do teu espírito é muito importante. Eu percebi muito essa semana que a definição, ela trouxe para mim uma decisão do que eu ia viver nessa semana. A partir de uma decisão, parece que todas as coisas ficaram num outro desfecho, né? Teve desfecho diferente em tudo. Uma semana de muita guerra, hoje ainda é sexta-feira, né? E hoje eu falei com uma pessoa de manhã, ele falou, ainda bem que hoje é sexta, tá acabando a semana. Eu falei, minha semana não acaba na sexta, né? A minha semana, ela encerra quando começa a próxima palavra que eu vou viver e eu tô debaixo de um ciclo profético. Então tem muita coisa para acontecer hoje, eu disse. Muita coisa! Estamos aqui com essa palavra para dizer que tem muita coisa para acontecer enquanto você tá aí ouvindo, absorvendo e a tua terra sendo mexida para poder germinar essa semente, gerar um fruto, que essa é a nossa alegria. Mas em 2 Coríntios 4:4, fala que o inimigo, ele cegou o nosso entendimento. Aliás, o entendimento dos incrédulos. E eu quero ler rapidamente aqui, 2 Coríntios, eu estou com essa Bíblia minúscula, por isso que eu estou com esse óculos gigante. 4:4 diz assim, o Deus dessa presente era, né, perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele está falando aqui, olha só, o evangelho, ele não está encoberto, mas o inimigo cegou o entendimento, porque o evangelho é um brilho, é a luz, é a glória. O inimigo cegou para que as pessoas não pudessem enxergar. Que pessoas são essas? Os incrédulos. E você vai falar, mas eu sou crente. Glória a Deus que você é crente, aleluia, que você seja crente mesmo. Só que quantas vezes você se depara num cenário onde você é o incrédulo? Então, a incredulidade, ela é o resultado de uma cegueira. Quando nós vamos para a história lá do povo que saiu do Egito, andou pelo deserto, possui a terra prometida. Esse trajeto, né, resumidamente falando aqui, né, é muito claro tudo que eles viveram, como que eles viveram tudo isso. Mas quando você estuda esse passo a passo dessa trajetória, fica muito claro como eles estavam cegos em relação à promessa que eles tinham recebido. E o que fez com que eles ficassem cegos? A aparência das coisas, a aparência do inimigo, as pessoas de fora comentando. Tá cheio de profeta de Baal querendo dizer quem é Deus na tua vida, querendo nomear falsos deuses para você seguir e se prostrar. Vamos falar sobre essa questão de se prostrar, não se prostrar, tudo hoje, mas nesse primeiro momento quero que você entenda que a visão celestial, ela é resultado do teu relacionamento com o Senhor. Lá eu até anotei aqui esse livro para a gente falar um pouquinho depois. Bom, mas primeiro eu quero ler aqui em Hebreus. Aleluia. Sabe quando a palavra tá assim lá no teu interior, tá um monte de coisa, né? E eu quero com muita clareza e sobriedade falar aqui com calma para que eu possa ser entendida, né? E para que vocês possam entender. Isso aqui é melhor, né? Melhor coisa é poder entender a palavra e gerar esse fruto. Lá em Hebreus 11, aliás, um dos capítulos tão impactantes da palavra de Deus para mim. Todos são impactantes, esse aqui é muito especial. Mas no início fala, ora, a fé, ela é certeza daquilo que haveremos de receber, o que esperamos,
e de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Depois no versículo 3 fala que pela fé compreendemos que o universo ele foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então as coisas visíveis, elas são resultados, materialização, na verdade, daquilo que é invisível. E aqui ele fala que a fé é uma certeza daquilo que eu não enxergo. Então, quando eu vivo por uma certeza daquilo que não é aparente, mas daquilo que é real para mim, então essa é a visão celestial. A visão terrena é de tudo que é aparente e das coisas que se apresentam como ameaça para gerar em você um medo e resultar numa paralisia, pronto, impedir um fruto. Não, mas eu preciso me relacionar de uma forma diferente, eu preciso me relacionar pela fé, por essa certeza, por essa convicção dentro de mim. E você vai andar por essa convicção porque é isso que vai te sustentar. Dias de guerra virão, sim. Estamos em dias de guerra, vão ficar piores. Sim, também sim. Mas o que é melhor nisso tudo é que eu busque a Deus e enxergue que tudo que acontece e que tudo que se apresenta é o aperfeiçoamento do meu espírito, é o desenvolvimento da minha salvação. Tudo isso coopera para o meu bem. Então vai chegar a guerra para todo mundo. A resposta do guerreiro é a sua força, é a sua continuidade, é em quem ele acredita, é a origem que ele estabeleceu, o destino para onde ele vai. Então ele está firme naquilo que ele acredita, né? Ele está firme. Quantas pessoas morrem no caminho, então vem para todos, sim, mas nem todos têm a resposta, mas que você tenha essa resposta. Então crer é enxergar. Quem enxerga realiza, quem tem realização anda no mover. Então eu quero falar sobre andar e paralisar. O inimigo quer que você paralise, o Senhor quer que você avance. O Senhor tem para você uma visão, o inimigo quer trazer uma cegueira. Deus tem para você caminho de resposta, a resposta que inclusive está em você mesmo. Sabe o que o inimigo quer que você viva? Indiferença. Só que Deus tem para você interferência. Então vamos hoje sair da paralisia e vir para o mover. E andar nesse avanço. Você sai de uma cegueira e começa a enxergar. Você sai da indiferença e começa a interferir, porque você vai enxergar. Amém? Agora, entenda uma coisa. Enxergar a impossibilidade, enxergar o cenário e achar que não dá para avançar, isso já é uma cegueira, irmão. Então, cuidado com o que você está enxergando e validando. Enxergue pela fé, não é aquilo que é aparente. Mas é importante saber em qual dimensão eu estou interagindo, em qual dimensão que eu vivo. Tem a dimensão celestial e a dimensão terrena. Então, cada uma delas tem a sua linguagem, seu comportamento, a forma que você interage, as suas crenças, não é verdade? Então, as pessoas terrenas, elas andam de forma terrena. Elas não estão almejando uma pátria celestial, como diz a palavra em Hebreus 11. Elas estão pensando em voltar para onde elas estavam, não é assim? Porque se eu leio aqui em Hebreus 11, vai dizer que quem não almeja, aliás, quem almeja uma pátria celestial não pensa em voltar de onde veio, não está pensando nisso, sabe por quê? Porque está seguindo, porque está avançando, não tem nem referência daquilo que passou, porque entendeu mesmo, os seus olhos podem enxergar e ela pode desejar o que ela está edificando. Esse é o ano de 2024, é o ano de nós edificarmos Sião, é o ano dos edificadores de Sião. Quem está edificando Sião está colocando fundamento naquilo que é real, está andando na concordância da realidade, está manifestando o reino, está edificando uma obra que precisamente ela é eterna. Então não está preocupado com aquilo que ficou, aquilo que o inimigo botou fogo, aquilo que ficou para trás, porque é aquilo que Paulo fala. Ele avança, eu deixo para trás o que para trás fica. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que algo fica para trás? Só fica para trás o que eu avanço. Então eu estou aqui, eu dou um passo para frente, a cama ficou para trás. A cama, na verdade, ela continua no mesmo lugar. Eu é que não estou mais nesse lugar. Amém? Então, o teu passado continua no mesmo lugar, mas você não está mais lá. Então entenda que você não faz mais parte disso, que o Senhor te aperfeiçoou, que o Senhor desenvolveu você, o teu espírito, te amadureceu. Então você não está mais ali. O povo morre naquele deserto, por quê? Porque eles continuaram no Egito, mesmo andando no deserto. Não se libertaram. Ficaram o tempo todo visitando um lugar de saudade, de maturidade. Irmão, começa a pensar na tua vida assim. Quando tu era adolescente, tua paixãozinha de adolescente, né? Eu queria viver quando eu tinha isso, quando eu era apaixonado por aquele, quando eu tinha aquilo. Meu, isso é imaturidade, é você querer visitar um cenário e achar que você ainda é a mesma pessoa, que aquela pessoa que você se relacionou ainda é a mesma pessoa. Olha, aquele cenário não existe, aquela pessoa não é mais, você não é mais o mesmo. Eu tive recentemente na cidade onde eu morei muitos anos,
em Santa Catarina, e andando por aquele lugar, eu pensei, vou visitar os lugares, onde era a casa desse, a minha casa, a casa de não sei quem, vou lá, né, revisitar, relembrar, olha, se eu quiser alguma coisa a lembrar, tem que estar na minha memória mesmo, porque eu cheguei lá, a casa não era mais aquela. Cheguei em outro lugar, a casa que eu tinha comprado não existe mais, né? Fui lá na Marina, não é mais aquela. Então, aquele ambiente não é mais, tem outra voz já naquele ambiente, tem outra situação acontecendo ali. E o Senhor falou para mim que até o lugar que eu estava já não era mais o mesmo. Engraçado que eu cheguei na cidade e eu percebi o quanto a cidade realmente tinha melhorado, evoluído, mudado. Eu nunca vi essa cidade tão bonita como dessa vez que eu fui. E eu fiz esse comentário várias vezes, né? Até elogiei o prefeito, falei, mano, alguém aqui, né, enxergou esse ambiente. Mas na verdade era o Senhor me mostrando, né, que as coisas não eram mais como de quando eu deixei. Então não tenta continuar alguma coisa que não existe mais. Amém? Isso é para você mesmo. Glória a Deus. E eu quero falar então sobre essa visão celestial e sobre essa resposta celestial. Você vai responder. Não vai ter omissão e indiferença. Você vai interferir. Você não vai ficar mais com uma visão terrena. Você vai buscar a visão que vem do alto. Pensar as coisas do alto. Trazer a imagem do que é celestial. Começar a se relacionar com o que vem de cima. Vai fazer toda a diferença no resultado que Deus está esperando do teu espírito, porque isso é se voltar para o espírito, né? Vem uma situação de ameaça, de medo, de situação, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Ai, meu Deus, isso não estava esperando, né? Olha quantos cenários se apresentaram para mim mesmo nesse final de ano, nesse início de ano, e eu posso dizer que eu não estava esperando nenhum deles, né? Glória a Deus, não estava mesmo e continuo não esperando porque eu só espero no Senhor. Eu espero no Senhor, eu sei que tudo que acontece tem origem nele. Ele é o Deus da minha vida, que escreveu tudo. Então, diante de tudo isso, você vai definir hoje em que dimensão você vai viver. Se a dimensão ela é terrena, irmão, tchau. Só lamento. Já vamos nos despedindo por aqui, não vai mais ter relacionamento entre nós. Se você quer interagir numa dimensão terrena e ficar com as suas demandas, questionar, brigar, andar em confusão, ter respostinha imatura para tudo, deixar de falar com aquele, falar com eles, fazer ter a tua vida seletiva debaixo de uma alma demandante, só lamento mesmo. Não vai acontecer, a gente também não vai conseguir se relacionar, porque isso é dimensão terrena, você está em uma dimensão e eu certamente estarei em outra. Mas quando você entende que nessa dimensão celestial você vai ter outro comportamento, então como eu falei, a linguagem, o comportamento, a crença que você tem, como você se relaciona e interage na dimensão terrena e na dimensão celestial. Então, entenda o seguinte, se a minha origem é o espírito, se a minha origem ela é celestial, né, de onde eu vim para onde eu vou, glória a Deus, mas eu vou me relacionar nas coisas terrenas com resposta celestial. Eu vou responder assim. Quando Elias edificou o altar, ele viu a escassez, ele respondeu com a abundância, que ele acreditava, porque o Senhor abriu o seu bom tesouro, que é o céu, e mandou muita chuva. Quando ele derrama água no altar, irmão, parecia a maior desperdício, né? Tem 3 anos e meio não chove e o cara joga água no chão, né? E o cara está desperdiçando essa água. Não há desperdício naquilo que eu reconheço. Ele reconheceu no altar a origem da verdadeira água. Então ele entrega aquela abundância na escassez e ele reverte a escassez em abundância, porque isso é fé, porque isso é você interferir nos cenários, porque isso é você não responder pela escassez que estão te apresentando ou aquilo que está todos os dias como uma notícia na tua frente há 3 anos e meio, essa notícia. Não, eu tenho a boa notícia, eu carrego a boa notícia, é que vai chover, eu estou ouvindo já um ruído de chuva, eu não estou ouvindo a voz contrária, não estou ouvindo a murmuração, não estou ouvindo a malignidade, eu estou ouvindo o ruído daquilo que eu creio. E é esse som que vai inundar toda a terra. Então, eu quero falar sobre essa dimensão, independente do lugar onde você esteja. Lá em Daniel, pode abrir comigo onde você estiver, o livro de Daniel. Glória a Deus. Eu estava lendo na Bíblia Judaica e a ordem é diferente dos livros aí. Já estava buscando em outro lugar. Daniel, capítulo 3. A musiquinha que as pessoas ensinam na escola dominical não funciona na Bíblia Judaica. Tem que ser outra musiquinha lá, porque a ordem dos livros é diferente. Daniel 3, a gente vai ler aqui. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 4, fala assim.
Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos os povos, ó povos, nações, gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, porque o rei Nabucodonosor tinha feito um ídolo gigante e todo mundo tinha que se prostrar. E assim que se tocasse esse som de flauta, de outros instrumentos musicais, vós vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor edificou. Agora no versículo 8. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus. Quem eram esses? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ó rei, vive eternamente, tu fez um decreto e tem uns irmãozinhos ali que não estão obedecendo, né? E ele falou assim, no versículo 12, contudo, alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não fizeram caso de ti, nem das tuas ordens, e eles não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. E assim que Nabucodonosor ouviu essa declaração, ele ficou com tanta raiva, né? Ficou terrivelmente enraivecido, mandou chamar os três, e rapidamente esses homens foram trazidos, né, para o rei. E ele falou assim, é verdade que vocês não estão cultuando os meus deuses, que vocês não adoram a estátua de ouro que eu edifiquei? Pois de agora em diante, ficai atentos. Quando ouvirdes, aí ele deu mais uma chance, né? Vocês vão ouvir de novo, tá? Então vamos fazer o seguinte, tudo bem, eu vou fazer de conta que isso não aconteceu. Vamos repetir o ciclo para ver qual vai ser a tua resposta. E o que acontece aqui, olha que demais, diz assim, imediatamente vocês vão se prostrar, beleza? Tudo certo. Então, se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Aí a resposta é muito clara. Versículo 16. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo que não cultuaremos os teus deuses, aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso ele ficou com muito mais raiva, né? Ficou muito enfurecido. E o seu rosto se transfigurou de ódio. E ele deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. E aí ordenou alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados. Então, tinha pano pra caramba aqui, né? E aí, na sequência, eles foram empurrados e eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. E quem jogou eles também morreu, na verdade. E eles foram ali colocados. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou os seus conselheiros. Não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? Eles falaram exatamente, né? Foi assim que aconteceu. Então o rei exclamou: pois então vede isto. Há 4 homens desamarrados lá dentro. Nada sofrem e estão ilesos. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. E aí ele mandou chamar, e tem um desfecho maravilhoso, um arranjo maravilhoso daquilo que o rei pôde enxergar, porque o rei enxergou de fato quem estava reinando. Então aqui é muito claro que uma imagem, né, aparente, a imagem de um rei na Babilônia, de um ídolo que foi levantado, de uma ameaça que foi colocada, é tudo algo aparente. Mas o que nós cremos é estabelecido de uma forma muito séria. Então você entende aquilo que o Senhor colocou e construiu dentro de você. Paralelamente aqui, eu ia falar de um texto ali, acabei não falando, né? Eu sou assim, irmãos, eu falo uma coisa, depois já estou falando em outra, são várias ramificações aqui. Mas quando você lê o texto lá no livro de Reis, quando fala em 2 Reis de Eliseu, e Eliseu ouvia tudo que o rei inimigo falava, suas estratégias de guerra, e ele ia lá e falava para o rei de Israel. Então, o rei do exército inimigo falou assim: não, tem alguém no nosso meio aqui que está nos traindo, né? Quando na verdade não. O próprio profeta ouvia o que era falado num lugar de intimidade, né? No seu quarto de dormir. E isso é a própria revelação, a intimidade que Eliseu tinha. Então quando esse rei sabe que tem um profeta que está sabendo demais, ele quer pegar esse profeta, né? E ele vem com um exército, vem assim com a sua imponência que se torna impotente, né? Diante da grandeza da fé de Eliseu,
da sua soberania, da sua autoridade. E Eliseu, nesse momento, ele tem um moço com ele, que já não era mais Geazi, provavelmente, né? Porque Geazi, a lepra da ganância dele o afastou de andar com o profeta, e isso é a história muito atual de muitos hoje. Mas o próprio homem, aquele moço, ele ficou com medo, porque ele viu uma ameaça terrena e falou, meu Deus, né? Agora a gente vai morrer, a gente só sabe orar aqui e profetizar, né? Quando na verdade o que ele tinha era um arsenal de armas espirituais. Ele tinha ali todo algo para desfrutar de verdade. Isso era real, né? E aí quando o inimigo vem, Eliseu pede para o Senhor abrir os olhos daquele moço e enxergar quem estava com eles. Isso é a marca mesmo dessa autoridade, dessa soberania que nós temos que carregar e entender onde nós estamos, a dimensão a que nós pertencemos. E aquele homem enxerga, o Senhor abre os olhos dele. E que o Senhor, nesse momento, abra os teus olhos, os meus olhos, e nós possamos enxergar quem está conosco. Maior é aquele que está conosco. Maior é esse exército. Porque Eliseu viu, né? A carruagem de fogo levando Eliseu. E os carros de fogo continuaram acompanhando. Havia uma marca desse fogo, desses carros de fogo, dessas milícias celestiais, em saber que isso é autoridade, isso é o fogo do profeta, é o fogo daquilo que você libera, das palavras que estão na tua boca. E Eliseu comanda aquele cenário com visão celestial. Quem tem visão celestial enxerga, porque o inimigo está cego no seu poder terreno, na sua limitação terrena. E o Senhor ouviu a oração de Eliseu que falou, Senhor, fere eles de cegueira. E ele conduz aquele exército, aquele rei, todo mundo pela cegueira e fala, olha, vocês estão procurando tal pessoa, eu vou levar vocês até essa pessoa, me sigam, né? E ele conduz tantas pessoas cegas, ele conduz para onde? Para a visão da glória de Deus. E ele mostra quem ele é. E o rei de Israel fala, vamos detonar todo mundo. Não, isso tu faz com quem tu pode capturar, né? Mas aqui você vai alimentar, porque eles estão aqui para enxergar quem é que manda, quem é que governa, quem é Deus em Israel, que há Deus de fato em Israel. Então, ele mesmo, aquela cegueira, né, foi revertida na visão da glória do Senhor, porque era isso que habitava na vida de Eliseu e é o que habita na tua vida. E dentro desse contexto de visão, de enxergar quem está conosco, de mostrar que o exército, que o mundo não enxerga é aquilo que você, é o que te sustenta, é o que você vê, tudo isso faz parte daquilo que foi construído dentro de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram homens judeus que viviam na Babilônia, mas eles interagiam numa dimensão celestial. Alguém que fala, olha, para um rei, a gente está falando de Nabucodonosor, de um rei extremamente poderoso e que as pessoas, né, estavam ali, tinham medo daquela autoridade. A gente também não está falando de homens que eram escravozinhos, não, eram homens que eram grandes naquilo que eles faziam, tinham cargos de confiança e estava tudo ali, porque o escravo, o que ele tem para perder, né? Mas eles, ainda que escravos, não estavam nessa condição. Eles tinham uma boa condição na Babilônia. Então estava tudo correndo risco. E quando você coloca tudo em risco, porque você crê em algo, então sim, de fato, todas as coisas estão preservadas. Amém? E eu quero falar sobre isso hoje, porque aqui nesse texto de Daniel, tão forte, tão real, nós vemos que se manifesta o quarto homem na fornalha. E esse quarto homem, ele está só na fornalha, né? Porque quando eles são tirados da fornalha, eles não estão mais com o quarto homem. Sim, estão dentro deles, né? Mas não está mais ali, porque essa manifestação de Deus é justamente no fogo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu quero, em primeiro lugar, que você entenda o que você acredita. Paulo declarou assim, e lá em Salmos também está registrado, criei, por isso falei. Amém? Então, falar a partir do que nós acreditamos tem que ser para você um princípio governante. Tem que ser para você o que você não abre mão. Eu vou falar o que eu acredito. Irmão, eu falo todo dia o que eu acredito, às vezes eu falo o que eu não acredito. E eu penso, eu não acredito que eu falei isso. Ah, meu Deus do céu. Por isso que eu escrevi aqui em casa tudo que eu quero falar nessa semana, e glória a Deus por essa semana de superação. E que venham mais, né? Mas quantas coisas que você fala e fala, meu Deus, não. Eu não acredito nisso, nem acredito que eu estou falando uma coisa dessa. Pera aí, vamos reverter isso. Então, se eu não creio, eu não vou nem abrir minha boca. Quantas coisas que você concorda o dia inteiro e você nem acredita, mas assim, numa conversa distraída, numa conversa superficial, numa coisa rasa que não é no teu espírito, você fica assim, se relacionando com as pessoas sem gerar nada produtivo, eterno, real. Não, porque fica nessa condição passageira.
Mas, em primeiro lugar, quando você entende a dimensão a que você pertence, que é a dimensão espiritual, celestial, é o meu espírito, é a minha origem, então eu tenho aí aquilo que eu acredito. A partir do momento que você tem uma resolução, então você vai resolver dentro de você o que você crê. Eu creio no Deus que abre portas. Irmão, eu creio no Deus que traz à existência o que não existe. Eu creio naquilo que eu carrego. Eu creio que há propósito na vida dos meus filhos. Eu creio que tudo que se levanta como ataque para ferir, para destruir, que tudo isso está construindo, na verdade, algo muito maior do que eu. Eu creio que eu moro nesse lugar porque há um propósito para se cumprir. Eu creio de fato, assim, que não tem nada aleatório, que as conexões estabelecidas a cada dia, elas têm um propósito maravilhoso, grandioso na minha vida. Então eu creio nessas coisas. E quando algo quer falar, não é bem isso, não deu bem certo essa situação ali com teu filho, olha aquilo, olha também aquele negócio, tu perdeu aquela porta de emprego ali, perdesse aquela oportunidade de negócio, vixe, aquela pessoa, olha, tá tudo acontecendo ali, tu não faz parte disso, não. Eu não creio nisso, eu não creio, ainda que minha alma queira, que eu valide essas coisas. Eu não creio, por isso eu não vou abrir minha boca para falar. Eu vou falar o contrário. Então, numa semana de escassez, eu tenho uma resposta na minha boca. O que eu creio é a abundância. Amém? Então você vai estabelecer o que você acredita. O nome disso é resolução. Está resolvido dentro de mim aquilo que eu creio. Está resolvido o Deus que eu creio. Está resolvido o que eu faço, seja na Babilônia, seja em Jerusalém. Aonde eu estiver, está resolvido como eu vou responder. Está resolvido dentro de mim aquilo que eu creio. Em segundo lugar, você vai entender que a partir do que você acredita, você vai estabelecer essa linguagem. Crie, por isso falei, então, a partir do que eu acredito, eu começo a me relacionar. E quando eu falo linguagem, é tudo que diz respeito ao que eu acredito, né? Então, essa linguagem é a forma que eu respondo. Então, o nome disso para você vai ser resposta. Eu tenho uma resolução, a partir dela eu tenho uma resposta. Então, quantas coisas que você não quer nem responder? Quantas coisas que você prefere ficar indiferente? Ah, deixa, depois eu vejo. Não, não deixe nem depois ver. Eu li essa semana uma frase que diz assim: quando você dá as costas para um problema, você dá a oportunidade a esse problema te apunhalar pelas costas, né? Ou seja, enfrenta de frente, enfrenta e confronta, vai e avança. Olha, passa mesmo. Esse negócio de que tudo vai passar na vida, cuidado que às vezes passa por cima de ti, né? Então, vai você, enfrenta e vai você e passa e pisa a cabeça do inimigo, né? Não pela tua força, porque você é o gostosão do cenário e você vence todas e você é o cara que dribla tudo e tem toda essa... Não, é porque você carrega o Espírito de Deus, é porque você tem uma palavra viva aí dentro, é porque você é o que Cristo é em você, então você pode de fato todas as coisas. Eu tô com bastante calor aqui, glória a Deus, e deixa mesmo o fogo do Senhor responder aqui, amém? Então você vai entender isso no teu espírito. Deixa eu tirar esse óculos, glória a Deus, amém? Então eu posso olhar aqui minhas resoluções, posso olhar aquilo que eu creio e me alimentar dessa certeza. Aqui está cheio de resoluções. Amém? Resolva ler a palavra do Senhor, que já vai ser uma grande resolução na tua vida. Então eu tenho essa linguagem. Você vai definir o teu vocabulário. Amém? Defina o teu vocabulário. Aquele homem falou para Eliseu: meu Deus, é muita gente, a gente está aqui só nós dois, né? Olha que vocabulário de miséria. Imagina Josué e Caleb falando: tem 600 mil aqui e só nós dois que estamos acreditando na promessa. Sim, só vocês. Não são só vocês, são vocês. E toda a geração que acreditar junto com vocês. E não é a maioria ou a minoria, é o que Deus quer fazer na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, porque tudo é o Senhor. Então aqui, nessa linguagem, você vai definir o teu vocabulário. Você vai definir palavras que você vai emitir a partir de agora. Sobre isso eu vou falar isso aqui. Sobre aquilo eu vou falar isso. Sobre essa situação que se levantou eu vou ter essa resposta. Amém? Vamos de definição hoje, em nome de Jesus. Define essa linguagem. Define. Olha o que aqueles homens falaram para o rei. Rei, sobre isso a gente não precisa te responder. Quando a pessoa define, se Deus quer me livrar, amém. Ok. E se Deus não quiser me livrar, também ok. Também amém. É que eu defini, por aquilo que eu acredito, que a minha resposta nunca vai ser uma murmuração. Amém? Então, você crê. E crer, a fé, é o oposto do medo. Amém? Vai virar ameaça, glória a Deus, o medo para paralisar. Olha, eu tenho fé. A murmuração vai ser sempre uma tentação. Para ela você tem uma resposta. Amém? E para o chilique, para aquilo que o inimigo quer que você tenha comportamentos
completamente opostos àquilo que você crê e ao vocabulário que você definiu, você vai ter uma reação definida. Amém? A partir daquilo que você acreditou e do vocabulário que você estabeleceu, você vai se relacionar assim. A tua interação vai ser essa. Você vai ter esse comportamento. Não dá para dar chilique, né? Eu estou vivendo uma situação aqui em casa com meu filho mais velho, né? Esses dias aconteceu um fato e esse fato se repetiu e eu falei, que chilique é esse, né? Precisamos de outra reação para esse cenário. Não, e de novo com esse papo de reação, né? De novo falando de reação. Sim, de novo e até o fim. Tu vai botar a flor no meu caixão, né? Se Jesus não voltar até lá e vai ter uma frase lá na lápide. Reaja! Vai ter que reagir, né? Diferente, né? Não dá para ter chilique, não dá para ter os ataques de pelanca e ficar desesperado, né? Porque não aconteceu, porque não fez, porque não foi, porque não tem, porque... Se a tua reação, ela for terrena, então você não está na dimensão celestial, você não voltou para o teu espírito, né? Então isso, está tudo relacionado, como você crê, como você fala e como você se comporta. Amém? Que tudo isso tenha origem no espírito. E estou falando isso de uma forma muito simples, né? É muito simples. Quando você lê, você vai pegar a palavra do Senhor e vai estudando, né? E aí toda a riqueza dessa profundidade. Tem muito mais coisa, mas eu tô simplificando para que de uma forma bem prática tu possa executar isso agora, a partir de agora. E então você vai ter essa reação de soberania. Aleluia. Quando você reage com soberania, você está abrindo e habilitando um outro cenário para a tua vida, outro cenário. E eu falo isso porque foi o que aconteceu essa semana, né? Com todas as coisas que eu precisava resolver, estar em Sumaré, em Vinhedo, em todos os lugares, e médico aqui, médico ali, e tentando uma mobilidade mais prática para não perder tanto tempo. Enfim, eu pensei em tantas coisas, irmão, mas tantas coisas, que quando eu vi eu estava saturando a minha mente, me cansando, gastando uma energia para tentar ser Deus da minha própria vida. E resolver os cenários. Eu falei, Senhor, isso não é fluir, né? Isso é fraqueza sem fluidez. Eu falei, não, eu não quero isso. Eu coloco esse cenário na tua mão, faz o que tu quer e amém. Mas de repente, é como aquele destrinchar, né? Tu vai destrinchando aquele monte de fio, daquele emaranhado e tu começa a entender aonde começa e aonde termina. E foi o que aconteceu. Melhor do que eu poderia ter arranjado foi o arranjo do Senhor. Melhor do que eu poderia ter pensado, feito, enfim, foi fluido, foi real e foi orgânico. Então é isso que o Senhor tem para você. Em primeiro lugar, quem tem a visão celestial tem um sustento. Na verdade, você é sustentado por essa visão, sustentado por aquilo que o Senhor te mostrou, sustentado. A imagem vai querer ser uma ameaça, a voz e a raiva de Nabucodonosor, tem que fazer isso, fazer o quê? É só um tempo, o Senhor conhece meu coração. Não, eu tenho algo que eu sou fiel. E eu sou fiel até a morte. Quem é fiel morre por aquilo que acredita. Então nós vemos aí, nesse cenário de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma história para você desfrutar, ler, reler, enxergar como ela é atual, né? E como tudo na palavra do Senhor é atual, e como o tempo todo as coisas são atuais, e são vivas, e são verdadeiras, porque se trata da nossa própria história. Então você não vai se prostrar diante de uma ameaça. Você se prostra diante do Senhor, você se rende ao Senhor, mas você não vai se prostrar a uma ameaça, não vai, porque você tem a soberania daquele que permanece de pé, você vai permanecer de pé, amém? Não pela tua força, não porque você é o cara resiliente, porque você fez o último curso de coaching com toda a atualização que existe e saiu gritando yes, 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 não, porque você tem o Espírito do Senhor. E você tem o sim e o amém dele na tua vida. E você dá glória a Deus onde você está, assim como Abraão, que venceu todas as situações, dando glória a Deus, declarando e que toda a glória era do Senhor e que nada era para ele. Então sim, se tudo é para o Senhor, o meu corpo amortecido é para o Senhor, por isso vai ser vivificado. E glória a Deus, porque eu consagrei, porque eu estou definindo aqui origem e destino. Então eu não serei roubado na minha trajetória. Em segundo lugar, você vai confiar no Senhor até o fim. Sabe por quê? Porque o fim carrega um novo início. Sim, eu vou confiar até o fim. Sabe qual era o fim de Sadraque, Mesaque e Abednego? Churrasco. Só que churrasco só acontece para quem é carne, para quem é bifão, como eu falei no início, né? A água afoga quem está na alma e queima, faz churrasquinho de quem está na carne. Mas aqui, irmãos, eles estavam no Espírito. Então, os homens que foram jogados amarrados estavam andando agora livres, soltos, com um quarto homem na fornalha. Sabe aonde o Senhor se manifesta? Nessa presença.
Porque quando você vai lá em Êxodo e fala sobre o fogo, a sarça não se consumia. Não era consumida, aquele fogo ardente estava ali. Era o fogo da presença de Deus. Era o que eles estavam desfrutando nessa fornalha, 7 vezes mais aquecida, porque é a marca do Espírito 7 vezes intensificado. É uma presença real, é uma presença gloriosa, é uma presença perfeita, que te preserva em todo o tempo, porque você não se preservou. A presença de Deus te preserva. E o que acontece? O rei, que achou que era rei, teve que de fato, olha, porque uma imagem de ouro que ele criou e que todos tinham que se prostrar também foi feita numa fornalha, mas ela era completamente destrutível, não é verdade? E aquilo que ele queria destruir, em nome de algo que era destrutível, mostrou para ele o que de fato é indestrutível. E glória a Deus, porque nós estamos nesse fogo e nessa presença. E eu quero profetizar essa presença na tua vida, quero profetizar esse fogo de realidade. Eu quero profetizar esse fogo que ele te forja, que ele te santifica, que ele te purifica. Essa presença que te faz crescer a cada dia, que te faz enxergar o quarto homem por causa da tua visão celestial. E por causa dessa visão, outras pessoas podem enxergar essa presença na tua vida e podem glorificar o Senhor por essa presença. Há uma grande reversão em quem é fiel à visão celestial. Há uma grande reversão quando Paulo declara: eu fui fiel à visão celestial. Ele não abriu mão do que ele acreditava em nenhum momento da sua vida. Até o fim, abrindo o caminho, parecia que ele estava sozinho naquele caminho. Mas ainda que ele tenha aberto, a presença de Deus estava com ele. Hoje nós andamos por esse caminho que ele desbravou, esse caminho que te leva ao terceiro céu, esse caminho que te faz acessar a verdadeira visão. Então saia das coisas terrenas hoje. Saia dessa correria terrena que o inimigo te jogou para você ficar aí pensando que vai comer, beber e vestir, pensando que eu vou fazer aqui, que eu vou fazer ali, planejando a tua viagem no final desse ano, vai passar o ano inteiro trabalhando para onde que você vai, para isso, para aquilo. Para com isso. O que Deus quer de você hoje, o que Deus quer de você ficar buscando entretenimento, distração, quero relaxar. Eu li hoje um testemunho de um médico falando que todo final de semana ele enchia a cara, ele era o alcoólatra do final de semana, e o quanto aquilo estava prejudicando os relacionamentos dele. Ele falou: olha, é o seguinte, eu defini que eu não vou mais fazer isso. Eu defini que não é isso, porque a minha mente entendia que quando eu estava bebendo, parecia que eu estava relaxando. Então são condicionamentos que o inimigo coloca: quando eu estou fazendo isso, aquilo eu estou relaxando. Só que quantas férias que você gastou, investiu, levou todo mundo e foi um caos na tua vida, não teve descanso nenhum. Sabe onde é que habita o nosso descanso? Dentro de nós, em qualquer lugar. O descanso está em você cumprir a vontade do Senhor. Olha, se você vai para Miami, se você não vai, se você fica em casa, pouco importa. Se você vai para qualquer lugar, que seja o lugar onde Deus quer que você esteja, falando, emitindo, interferindo, sendo essa manifestação, falando porque crê, definindo uma linguagem profética mesmo no teu cenário, estabelecendo isso com autoridade e tendo o teu comportamento não como um costume da terra. Isso é terreno e diabólico. A sabedoria humana é diabólica. As coisas que vêm da terra são diabólicas, manipuladas, compradas, vendidas, cenários de destruição. Você vai desligar isso hoje em nome de Jesus. Já falei demais, a live já está gigante aqui. Glória a Deus, irmão. Você ficou até aqui. Glória a Deus pela teu desejo e a tua sede. E o Senhor vai matar toda a tua sede, vai te encher dessas águas, desse fogo, dessa glória, em nome de Jesus. Vem para a realidade do Espírito, acesso que é eterno, ame o invisível, anda por essa invisibilidade real, começa mesmo a enxergar o caminho onde não tem, começa a enxergar o caminho que vem do céu, não ficar confundido com as coisas terrenas, com as ameaças que vieram, mas tem uma resposta celestial, porque essa é a tua origem, também é o teu destino, que preserva a tua trajetória. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, a palavra tão viva, tão poderosa. A realidade do Espírito está em nós. A realidade do Espírito é o que nós queremos, nós chamamos, Senhor. Nos preserva, nos guarda. Guarda a nossa mente, Senhor. Preserva mesmo para que nós não saiamos do nosso Espírito e se sairmos do Espírito, volvemos a Ele agora. Em nome de Jesus, Senhor. Voltamos ao nosso Espírito, voltamos à realidade da Tua palavra, voltamos ao que acreditamos, Senhor. Voltamos mesmo, Senhor. Saímos das preocupações terrenas, pequenas, frágeis. Saímos de uma fragilidade humana, Senhor, própria mesmo da nossa carne, para acessar a força que vem do alto, o Espírito que carregamos, aquilo que arde em nós, aquilo que nos fortalece, é o que nos sustenta todos os dias. Sim, Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te invocamos aqui, Senhor Jesus.
Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Quero encerrar aqui, e é maravilhoso, né? Porque você pode consagrar a tua oferta, fazer mesmo diante do Senhor aquilo que tu crê. E às vezes a gente gasta dinheiro com isso, com aquilo, com tantas coisas e não há uma consagração estabelecida. Então consagre mesmo, estabeleça hoje, de forma precisa no teu interior, que você tem uma consagração ao Senhor. O teu dízimo, a tua oferta, algo que entrou nas tuas mãos e você vai falar, isso eu quero consagrar, essa primícia eu não vou me alimentar. Quando você vai definindo esses valores, você acessa a verdadeira riqueza. Né? Então, pessoas assim que são vendidas para o sistema, elas negociam qualquer coisa. Mas quem não se vende, sabe que o seu tesouro é inegociável. Então não negocia coisas que são assim. Essa semana eu também tive uma experiência muito linda, assim, eu fui caminhar aqui, onde eu moro, está tendo uma conferência aqui de pessoas de vários lugares e eu vi umas meninas vendo o pôr do sol e registrando o pôr do sol, né? Aquela voz dentro de mim falando assim, vai orar com elas, né? Porque às vezes tu está tão preocupado em mostrar o pôr do sol, não, desculpa, o nascer do sol para alguém, né? E não está desfrutando de verdade do que está nascendo, das misericórdias que estão se renovando, do que tudo isso representa, da glória de Deus em tudo isso. Não, tu só quer mostrar para alguém que tu viu, né? Quando na verdade Deus quer te mostrar naquilo que tu está vendo, aquilo que tu nunca viu, que tu nunca acessou. E a gente teve um tempo tão lindo assim. Eu cheguei, posso orar com vocês? Então, claro, pode, né? Elas são argentinas, irmãs argentinas. E a gente teve um tempo de comunhão tão precioso e como isso renova, né? Isso sustenta, isso é a força. Invocar nessa unidade, saber que você não é sozinho, você é um no corpo de Cristo que te torna todos, que te faz todos, uma força tão absurda. Quando você tem a tua consagração, você sabe que você faz parte desse corpo que se move, desse corpo que anda, desse corpo que é vivo, que é sarado, que é curado, que é realmente um corpo de realidade, onde Cristo é o cabeça. Aleluia. Então, faça a tua oferta, tá aí a chave Pix e tudo que você já sabe para ofertar. Se tiver alguma dúvida, deixa a mensagem no chat. Se quiser compartilhar a palavra, compartilha no chat, ou me chama no meu WhatsApp, ou vai lá no meu Instagram, nomad.zion. Faz mesmo, compartilha a palavra. Às vezes tu recebe algo e não interage com aquilo, e acha legal a palavra bonita, beleza, mas quando você interage, você responde aquela palavra, então ela vai se tornando cada vez mais viva, ela vai realmente entrando, vai solidificando em nós, e isso é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Sempre te louvar, e não há nada que importe mais. Outra vida que eu queira viver. Aprende que dar é melhor que receber. A minha vida é o altar. Pra sempre, sempre te adorar, e não há nada que importe mais. Outra vida que eu queira viver. Aprende que dar é melhor que receber. Aprende que dar é melhor. É o altar. Shema Israel, Shema Amedidi. O teu Deus logo vem, as portas de Sião em Jerusalém. Shema Israel, Shema de ti, o teu Deus logo vem. Homens e anjos dizem, a verdadeira vida não é essa
E o povo aqui na terra tá com pressa, ninguém sabe aonde vai chegar. Iludidos na glória que vai passar. A verdadeira guerra não é essa. Defender o seu bem é um grande mal. Em nome dessa tal religião que levantou irmão contra irmão. Shema Israel, Shema Amiditi. O teu Deus logo vem, as portas de Sião em Jerusalém. Shema Israel, Shema Amiditi. O teu Deus logo vem, homens e anjos dizem amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, vou ficando por aqui. Amanhã tá na rádio às 8 horas da manhã. Firme e forte, sempre com uma palavra e com o compromisso de pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho para o ambiente onde eu tô, meu corpo recebendo essa frequência. Quem estiver me ouvindo, quem não quiser ouvir, fica tranquilo. O importante é que a palavra está sendo emitida para quem deseja, tem água para quem tem sede, tem pão para quem tem fome, tem alegria, mover de Deus para quem realmente é desejoso de tudo isso. Que o Senhor te abençoe demais. Fico por aqui, Adom Yeshua, amo Israel Rai. Creio nessa palavra tão poderosa. Shalom, shalom.